Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Mariana Catiacarro, eu sou psicóloga, colaboradora do Instituto Vitaleri, e essa série de lives, gente, foi pensada, né, de acordo com o que a gente vê nas palestras que a gente dá, nos workshops que a gente frequenta, e a gente recebe muita demanda também no consultório, né, de adolescentes e pais que estão um pouco preocupados, têm dificuldade de entender e lidar com algumas questões. Então, hoje a gente separou alguns temas para conversar, e entre eles, o que foi mais pedido foi sexualidade. E muito bacana a gente poder falar sobre isso. Sexualidade, a gente vê aí um monte de notícias difíceis de lidar, né? A gente tem visto muitas notícias de abuso, a gente teve aí esse carnaval, né? A lei da importunação. Então, assim, como é que a gente começa a construir esses diálogos? Como é que a gente começa a falar com os adolescentes sobre sexualidade? Ontem a Isa estava falando muito sobre família, né? Sobre, enfim, como que a gente é educado, da onde a gente vem. E é importante a gente pensar muito, né? Se tinha espaços para diálogos na nossa família, se a gente tinha onde falar, se a gente tinha a quem recorrer, se a gente tinha um espaço especial de cuidado nesse sentido. E aí, quando eu estava preparando, né, as minhas falas para hoje, eu fiquei pensando muito nas questões de a gente falar de sexualidade com as crianças, muito antes da sexualidade ser uma questão. Porque quando a gente começa a orientar para, né, o cuidado, o respeito ao próprio corpo, o ninguém pode te tocar sem a sua permissão, você não é obrigado a beijar e abraçar ninguém que você não queira, a gente está falando um pouco de sexualidade, a gente está falando do respeito ao corpo, do respeito à individualidade. Então, é muito importante que a gente tenha tranquilidade para falar desses assuntos, porque sexualidade faz parte da nossa vida. Sexualidade é algo natural e que a gente precisa conversar sempre, várias vezes, em diversos momentos diferentes, em diversas fases da vida diferentes. E aí, já que a gente está falando de assunto tabu, eu queria aí a contribuição de vocês sobre o que vocês acham, se sexualidade é um tabu na nossa sociedade. Vocês acreditam que é? Vocês têm dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos de vocês? Independente da faixa etária deles, vamos pensar nessa construção, né, nesse vínculo, nesse caminho que a gente tem para falar de sexualidade. Isso é para vocês uma questão? Me mandem aí as reflexões de vocês, porque acho que é bacana a gente poder ir trocando, mesmo sendo um bate-papo virtual, né? Acho que é muito legal a gente poder ter esse espaço de construir juntos alguma reflexão nesse sentido. Nossa, tem bastante gente aqui. Ó, a Rafaela está dizendo que sim, que é um tabu, né? E realmente é, gente. Desde que acho que o mundo é mundo, falar de sexo e sexualidade é muito difícil, tanto para os pais quanto para os adolescentes. Mas eu não vou falar dos adolescentes hoje, porque amanhã a Luciana Sescon, nossa colega lá no Vitaleri, vai falar disso, né? De como pedir ajuda, de como falar de assuntos difíceis, mas pensando na perspectiva do adolescente. Por que vocês acham que é um tabu falar sobre sexualidade? O que vocês acham que perpassa aí o imaginário das pessoas? Vou contar para vocês um pouco da minha experiência em orientar pais de adolescentes, principalmente. A maioria deles chega aqui super assustada, pensando que a partir do momento que a gente começa a falar sobre sexualidade, a gente está dando autorização para o adolescente fazer sexo. E não é nada disso. Né? Falar de sexualidade, na verdade, é construir uma ponte entre o que eles têm de conhecimento, que eles têm aí na internet, na escola, em conversa com rodas de amigos, esse conhecimento que vem de fora, e a gente constrói essa ponte de como isso se aplica na nossa vida. Como é que eu vou fazer, né, com que todos esses aprendizados caibam no meu dia a dia? Como é que dá para fazer isso? E aí é embaraçoso, né? É muito difícil. E aí, a Carolina tá falando aqui que ela teve que falar com o filho dela aos 12 anos, porque ele começou a receber muita coisa pelo WhatsApp. Carol,
isso é uma realidade, e que legal que você trouxe isso, porque hoje em dia, realmente, com a internet, com as informações que rolam por aí, os adolescentes têm acesso cada vez mais cedo à pornografia, por exemplo. E é uma questão que a gente também não discute e que também tem a ver com sexualidade e o desenvolvimento saudável da sexualidade, né? Acho que hoje em dia, por exemplo, o que a gente tem ouvido muito, e acho que várias pessoas aí que são profissionais da área de saúde, psicólogos e psiquiatras, podem compartilhar um pouco nesse sentido também, que os adolescentes têm problemas de ereção por conta desse consumo excessivo de pornografia. E aí, quando eles vão lá ter as relações sexuais deles, eles acabam ficando muito nervosos, porque eles acreditam que eles têm que ter a mesma performance que eles veem nesses vídeos e tudo mais. Então, gente, a gente precisa falar disso, né? A gente precisa orientar, e não é orientar no sentido de use camisinha, isso eles sabem. Eles sabem que eles precisam usar camisinha, que camisinha previne doença, que camisinha previne gestação. Mas a questão é que a gente está lidando com uma galerinha impulsiva, né? A gente está lidando aí com uma fase da vida que é muito difícil. Os hormônios estão à flor da pele, as escolhas são geralmente pautadas no ganho imediato, no prazer, na satisfação, naquele momento uau, de euforia. E aí a camisinha fica para depois. Como é que a gente ajuda essas pessoas em formação a construir esse espaço de autocuidado, né, de autoproteção? Quantas pessoas, quantos adolescentes vocês veem aí desesperados porque estão com medo de ter contraído alguma doença sexualmente transmissível e não tem com quem falar sobre isso? Se a gente for olhar as estatísticas, a gente está na contramão do mundo, né? Os casos de HIV entre adolescentes têm aumentado largamente. E aí, o que a gente faz com isso? Ah, ensina a usar camisinha, fala disso na escola, na aula de ciências e de biologia. Legal. Isso não vai sair do papel. Né? Tem uma pesquisa, que eu estava lendo outro dia, que fala sobre os valores positivos em adolescentes. E aí, essa pesquisa conta o seguinte, que a informação eles têm, mas que muitas vezes, pela falta de espaço, de troca, de acolhimento, de diálogo, de conversa e de escuta, eles acabam não usando. Da mesma forma como eles acabam consumindo droga demais, bebendo demais, se expondo demais. Eles sabem o que eles devem e não devem fazer, mas a aplicação desses valores fica difícil porque não tem um espaço para falar abertamente sobre isso, né? Então, a gente precisa, sim, começar lá atrás essa construção de diálogo muito antes da sexualidade ser uma questão. Né? Quando a gente fala de ter educação sexual na escola, por exemplo, não é só pensando que a gente está, como muitas pessoas acreditam, incentivando que essas crianças despertem para a sexualidade antes. Não, gente, a gente está ensinando prevenção de abuso, a gente está ensinando respeito ao próprio corpo, a gente está ensinando sobre limite, a gente está ensinando uma infinidade de coisas, inclusive construindo um espaço seguro. Pensem vocês, na vida de vocês. Quanto tempo vocês demoram para confiar em alguém? É do dia para a noite que vocês começam a contar as coisas para alguém? Não é. A gente precisa construir esse espaço, né? A gente não sai contando segredo para ninguém. E outra coisa que a gente precisa muito considerar é que filho adolescente não conta tudo para os pais e nem deve. Tem coisas que são muito íntimas e que eles talvez nem dividam com os amigos, sabe? Não se enganem, lembrem da adolescência de vocês. Quantas coisas vocês esconderam? Quantas vezes vocês foram dormir na casa de amigo que vocês não foram? Quantas coisas erradas vocês fizeram? Muitas, né? Então, não se enganem, gente. Não tem aquela expectativa, aquela fantasia de que eu sou muito amigo do meu filho, ele me conta tudo. Não conta e não vai contar, e a gente também não vai invadir a privacidade dele. Mas a gente precisa cuidar de algumas questões. Né? Um outro aspecto super importante que a gente recebeu algumas perguntas foi em termos de consumo de bebida alcoólica. A gente tem visto também, cada vez mais cedo, as pessoas sendo expostas, os adolescentes sendo expostos a bebidas alcoólicas. Não só bebidas alcoólicas, a droga também, e enfim, isso é muito delicado, né, gente? Tô olhando aqui os comentários das pessoas falando sobre tabu. Tem aqui, ó, a Jane tá falando que os pais ainda têm dificuldades para buscar informação.
Será, Jane, que é dificuldade? Eu fico pensando que a informação está aí para quem quiser, né? É difícil a gente acessar essas informações, talvez de uma maneira tranquila, porque a maioria dos pais fica ressabiado de falar sobre isso, porque acredita que a partir do momento que toca nesse assunto, está incentivando o filho a começar a ter uma vida sexual ativa. E não é. Na verdade, talvez a partir do momento que a gente dê informação e ajude ele a pensar nessa escolha, ele consiga ter mais consciência e não se expor a algo que talvez ele não dê conta, que é uma outra questão super importante, né? Muitas vezes o grupo tem uma influência muito grande. E aí, o que acontece? Ah, mas todo mundo, né, já teve a primeira relação sexual, todo mundo já ficou com todo mundo já experimentou muitas coisas, mas eu não me sinto pronto para isso. Mas muitas vezes o que acontece? Né? A gente já foi adolescente, a gente sabe, muitas vezes a nossa escolha acaba sendo pautada no ideal do nosso grupo, para a gente ser incluído, para a gente ter uma noção de pertencimento. E aí, às vezes, essas escolhas têm algumas consequências difíceis de lidar. E se eu não tenho um adulto de confiança para conversar, isso vai ficar muito mais difícil, porque vai ficar pesado. Talvez desperte minha culpa, talvez eu possa ficar deprimido, talvez eu me envolva com droga. São vários pormenores que a gente tem que ficar atento, né? A Carol tá falando aqui que tem um compartilhamento mesmo de pornografia muito violenta e que ela teve que falar que sexo não era aquilo. Muito legal, Carol. Legal dizer também, né, que sexo é uma relação de intimidade, de respeito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma garota que eu atendo e a gente estava falando da superficialidade das relações, né? Antigamente, para as pessoas terem relações sexuais ou serem autorizadas a isso, elas precisavam casar. Hoje não. Hoje não é assim, né? As pessoas se envolvem sexualmente, às vezes no primeiro momento. Não estou dizendo que isso é certo e nem errado, mas é o que acontece. E aí não se forma vínculo, né? As pessoas não são íntimas para transar hoje em dia. E como que fica isso na cabeça de um adolescente, né? A relação vira algo banal, descartável. E aí isso abre precedente para a gente discutir uma série de coisas que não vão caber aqui hoje, e eu vou voltar para o foco da nossa conversa, senão eu vou saindo disso, né? Mas a Carol tá falando aqui que ela queria socorro. A Rafaela tá falando que é incrível que os pais precisam de muita ajuda, que eles precisam ser muito acolhidos. Rafaela, é verdade. Os pais precisam de ajuda e de acolhimento mesmo, porque as mudanças têm sido tão rápidas, né? A informação circula de um jeito tão amplo e tão veloz que a gente fica perdido. Antes, educar filho era um negócio que tinha receita. Fazia assim, fazia assado, dava certo, não dava, todo mundo seguia o mesmo padrão. A partir do momento que a gente tem uma sociedade globalizada, ou seja, em que a gente tem acesso a tudo a qualquer momento, né, com uma rapidez instantânea, as coisas ficam muito difíceis, porque a gente perde o parâmetro das coisas, né? Aquela coisa que pautava a nossa ação, que guiava a nossa ação, já é diferente, porque está muito amplo. A gente tem acesso a diferentes formas de educação, diferentes culturas, diferentes correntes. Um fala de psicologia, de educação positiva, o outro fala de incentivo, o outro fala de limite. Calma aí, gente. No final das contas, a gente precisa pensar que os valores que norteiam essa educação continuam os mesmos. Né? Todo mundo diz que precisa ser honesto, todo mundo fala de relações de segurança, todo mundo fala sobre mentira, todo mundo fala para não roubar. Peraí, então, o que está acontecendo que a gente está tão perdido? A gente está tão perdido porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe qual é a próxima mudança que está por vir. Então, realmente, Rafaela, a gente precisa mesmo acolher esses pais, conversar, escolas, pessoas que são de escolas, quem for de escola aí me conta, façam grupos. A Amanda tá aí que eu vi. Amanda, chama essas pessoas para conversar, acolhe esses pais, porque eles realmente precisam de ajuda, também precisam de colo. E, gente, nós, profissionais, educadores, estamos aqui para ajudar vocês, estamos todos juntos no mesmo barco, a gente precisa mesmo se acolher e se ajudar e conversar da melhor maneira possível, né? Conversar com tranquilidade, acolher. Aí vocês podem estar falando assim, tá bom, Mariana, super fácil isso que você está falando, né? Muito hipotético. Gente, parece hipotético, mas é possível. A questão é que é trabalhoso. É trabalhoso você sentar e você perguntar do dia do seu filho, você perguntar o que ele fez,
com quem ele está se envolvendo, quem são os amigos dele, enfim. É trabalhoso, mas vale muito a pena. E se eu pudesse dar uma dica para vocês, eu diria para vocês começarem isso lá no comecinho da vida, né? Quando você descobriu que você vai ser mãe ou pai, pensem em como vocês vão receber esse ser humaninho. O que vocês podem fazer por ele para que ele não sofra as mesmas coisas que vocês sofreram, né? É muito, muito importante que isso aconteça. Então, vamos cuidar para essas relações, como disse a Isa, né? Para a gente não repetir algumas coisas, que os nossos filhos possam voltar para casa, que eles possam buscar em vocês, pais, um acolhimento, que eles possam, né, saber que ali tem segurança, que ali tem gente que se importa. Isso é uma coisa super importante. Dizer para o seu filho que você se importa e se preocupa com ele. E aí, nisso, vou voltar naquele assunto que eu comecei a falar, que era do abuso de álcool. Muita gente tem ficado de cabelo em pé com isso, né? E realmente, se a gente for pensar, cada vez mais cedo, o acesso não só ao álcool, a outras drogas, né, maconha principalmente, fazem parte do cotidiano da maioria dos adolescentes. Né? No consultório, por exemplo, a gente tem uma infinidade de casos e compartilhamentos de informações sobre o uso de maconha ao invés de tabaco, que era mais comum antigamente, né? O fumo, o consumo de cigarro na adolescência era algo comum. Hoje em dia não é tão comum mais. Eles fumam mais maconha. E a gente precisa também estar aberto para falar sobre isso. A gente precisa falar sobre, pensar, na verdade, primeiro, sobre os efeitos do consumo de álcool e de qualquer outra droga num cérebro em formação. Por que vocês acham que bebida alcoólica e cigarro só são vendidos para maiores de 18 anos? Talvez fosse melhor até se fosse para 21, né? Sem ter uma perspectiva moralista, mas pensando mesmo em desenvolvimento e maturação cerebral. Porque o efeito é catastrófico, gente. A gente está em formação. Esse cérebro não está maduro o suficiente para receber esse tipo de substância. E aí, o que vai acontecer? Tem uma série de desdobramentos, né? Desde dependência química, desde muito cedo, até outros efeitos cognitivos importantes, que impactam, inclusive, o desempenho escolar desses adolescentes. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. A Lene está aqui, ela trabalha lá no CAPS AD e ela tem uma experiência super grande com isso. Lene, conta aí um pouco pra gente, se você puder, como é que é, né? Se vocês recebem muitos adolescentes e tudo, que eu acho que é uma experiência legal para a gente trocar aqui. E aí, gente, em termos de orientação nesse sentido, o que faz? Uma das coisas que a gente tem visto muito também, né, sabe aquela coisa de, o filho beber em casa, com a autorização dos pais, com a supervisão deles. Tá bom, legal, melhor o filho estar em casa do que estar na rua. Acho que até aí a gente até concorda. Questões de violência, enfim, todos os acontecimentos que podem estar ali da porta de casa para fora. Mas cadê a supervisão desses pais? Né? Nessas festinhas sociais que eles chamam, acontece muita coisa. Desde o abuso de álcool, de droga, até abusos sexuais, sexo desprotegido, a gama de possibilidades é bem ampla. E aí, acho que a gente precisa sim pensar, na verdade, agora sobre a responsabilidade parental, né? A responsabilidade dessas figuras de pai, de mãe, de cuidadores responsáveis. Será que eles estão sendo muito responsáveis? Acho que talvez não tanto, né? Porque se a gente for pensar no consumo desmedido de álcool que tem rolado, é bem preocupante, né? Pai amigo, não, né? Pai não é amigo. Pai e mãe é pai e mãe. Pai e mãe tem que pôr regra, pai e mãe tem que pôr limite. Existe. Vocês podem até achar que eu tô sendo rígida demais, mas tem certas fases da vida que a gente precisa de parâmetros. E os parâmetros que vão guiar as nossas ações e nos ajudar a fazer escolhas conscientes e autônomas são os parâmetros que a gente aprendeu na nossa família, né? Da onde a gente veio. Então, essa coisa de pai amigo, não, gente. Pai, mãe são pais e mães. Uma coisa é você ser aberto, disponível, ser atento à vida do seu filho, outra coisa é você ser permissivo e irresponsável. Então, pais e mães irresponsáveis e pessoas que têm adolescentes por perto e que estão aqui acompanhando
esse bate-papo. Revejam os seus atos, revejam aquilo que vocês permitem. Eu não estou aqui dizendo que tem que proibir a adolescente de fazer nada, até porque se a gente proíbe, a consequência vai ser pior. Mas que a gente possa conversar e ajudar eles a entenderem o que eles estão fazendo. Porque senão a gente vive uma loucura. A gente não consegue dar conta das demandas que vão vir. A gente tem aí um alto índice de suicídio na adolescência. Muitas vezes, né, óbvio que o suicídio a gente precisa pensar de uma perspectiva multifatorial, mas a falta de espaço para falar também é um fator importante para a gente considerar. Então, fiquem atentos às atitudes que vocês têm no lugar de responsáveis, para que vocês possam entender que nem sempre essas atitudes são legais, né? Ah, eu sou um pai super presente, vou lá na social do meu filho, converso com esses amigos dele, libero uma garrafinha de vodka para eles. Não! Seu papel não é esse. Você pode até autorizar o seu filho a beber. Isso aí, cada um decide o que acontece dentro da própria casa. Mas reveja o que isso quer dizer. Reveja o impacto que isso pode ter na vida do seu filho. Né? A mesma coisa, gente, se a gente for pensar, por exemplo, nos bailes funk. Né? O baile funk, o que tem no baile funk? Vamos olhar de uma perspectiva, não entendam como julgadora, mas o que acontece no baile funk na maioria das vezes? Sexo, droga, álcool, e não temos adultos supervisionando o que está acontecendo. E aí, junta com impulsividade, busca de prazer e momentos maravilhosos que tem que ser super vivenciados e, enfim, a gente tem que tirar o melhor de tudo, a combinação é meio explosiva. E aí, o que acontece? Vamos voltar para o aumento de doença sexualmente transmissível, gravidez na adolescência, consumo excessivo de bebida, consumo de droga. Então, assim, são assuntos que estão batendo na porta de todo mundo, independente da classe social, independente de onde essa pessoa mora, né? Porque a gente tem aí diferenças culturais, mas são assuntos que a gente precisa conversar, eles fazem parte desse universo. E as informações estão aí o tempo todo, né? Então, gente, super importante a gente falar, a Lene está falando que ela trabalha só com adulto e o atendimento acontece a partir de 18 anos. E a questão é o fluxo e a mistura de drogas inalantes com álcool, que é um risco bem importante. É verdade, Lene. Esqueci de falar dessas drogas inalantes, que são também uma super realidade, fazem muito parte do universo dessa galera aí. Né? Principalmente no carnaval, em raves, em festas eletrônicas e tal. Isso acontece além das drogas sintéticas, que também são super consumidas por adolescente. Né? Então, gente, ajudem, né, esses adolescentes a, enfim, entenderem o que essas escolhas representam, porque isso vai ter consequências, né? E aí a gente ouve muito falar assim, mas os pais estão despreparados. Não sei se despreparados ou se os pais começaram a ficar um pouco mais distantes e omissos, porque está todo mundo tão preocupado com o próprio universo, tão preocupado em atender às suas próprias necessidades, que às vezes a educação fica deixada de lado, a educação vira papel da escola, vira papel da internet e vira papel dos iguais. E aí, que capacidade tem um adolescente de dar suporte para o outro adolescente que está numa situação de risco, está numa situação difícil, foi exposto a várias coisas, né? Por exemplo, uma menina que engravidou na adolescência, que apesar disso ser um assunto antigo, ainda é muito atual. Acontece muito. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Como é que essa menina que não tem espaço de diálogo, não tem troca dentro da família, nunca foi acolhida por ninguém, como é que ela vai? E provavelmente pode ter sido abandonada pelo parceiro. Como é que ela vai dar conta dessa situação? Como é que faz? Né? E a gente precisa considerar, por exemplo, que meninas grávidas têm 3 vezes mais chance de cometer suicídio. Cometer não, né? Desenvolver comportamentos suicidas eu acho melhor, porque cometer dá ideia de crime e não é um crime, né? Então vamos também desmistificar isso. Mas essas meninas têm mais chance de se engajar nesse tipo de comportamento. E aí uma outra coisa que pode acontecer
E agora não entenda o que eu estou dizendo que as pessoas devem fazer isso, tá? Mas uma outra coisa que pode acontecer é que essas meninas sozinhas, né, abandonadas, muitas vezes que são expulsas das suas próprias famílias, elas precisam tomar uma decisão. Elas precisam pensar no que elas vão fazer com a vida delas. E aí a gente cai numa outra questão de saúde pública super importante, que é o aborto, né? O aborto, ele acaba sendo algo que a gente precisa discutir, porque, enfim, ele faz parte da nossa realidade. Ele não é legalizado no nosso país, mas ele faz parte da nossa realidade. Não entendam que eu tô querendo dizer que as pessoas devem fazer abortos, não é isso. Mas a gente precisa também falar sobre isso. A gente precisa discutir essas questões, porque hoje em dia isso faz parte do dia a dia de muitas meninas e muitas mulheres. Então, a gente também precisa pensar em medidas preventivas nesse sentido. Vamos voltar um pouco para uma questão que fizeram, né? Como é que eu descubro se meu filho está usando drogas ou não? Gente, essa é uma questão super delicada, porque assim, depende do seu grau de proximidade, do quanto você conhece seu filho. Se eu conheço bastante o meu filho, eu vou começar a identificar alguns comportamentos que ele tem que não condizem com o que ele realmente é, né? Eu vou começar a perceber que ele tá mais isolado, ou que ele tá mais agitado, que ele tá dormindo demais ou dormindo de menos, que ele tá passando muito tempo fora de casa, o que até, de certa forma, é esperado para a adolescência, né? Mas, em contrapartida, a gente precisa estar atento. Quem são esses amigos? Eu conheço os amigos, eu sei de onde eles vão, de onde eles vêm? Se sim, se não. Então, a gente precisa ficar atento a essas mudanças de comportamento e atitude, o que é super importante para a gente poder identificar padrões de comportamento, padrões de ação. E aí, gente, outra coisa, além disso, né? Ninguém chega pro filho e senta na beirinha da cama assim e fala: filho, vamos conversar? Você tá usando droga? O que vocês acham que ele vai falar? Não. Ah, filho, mas você tem certeza? Não tem nada que você queira falar sobre isso e tal? Gente, não. Nenhuma conversa a gente começa assim. Nenhuma conversa, né? Também não tô dizendo que a gente precisa ficar rodeando, ai, ficar floreando muitas coisas, não. Mas a gente precisa pensar em como começar essa conversa. Pensem em vocês, se alguém do nada chega e pergunta se vocês estão fazendo alguma coisa. A nossa tendência imediata é falar, não, não fiz, não sei, não. A gente vai se defender, né? Então, uma sugestão, né, para vocês começarem essa construção de diálogo é assistam um filme, falem sobre uma série, se interessem sobre o universo que os filhos de vocês andam, né, pesquisando. Vocês costumam olhar o celular dos filhos de vocês, saber o que eles estão vendo? Vocês sabem o que série eles estão assistindo, o conteúdo dessas séries? Sim, não? Me mandem essas respostas, me mandem esses comentários, porque eu acho legal a gente trocar. Porque o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, eu chego na escola para falar de algum assunto. Vamos, sexualidade. Aí a gente pergunta para os pais se eles têm alguma ideia do que os filhos assistem, de que tipo de coisa eles consomem, se, como a Carol falou, tem ideia que o filho consome pornografia no celular. Nada. Ninguém sabe de nada. E aí eu fico me perguntando, se ninguém sabe de nada, o que eu tô fazendo aqui então, né? Vamos começar do começo. Gente, vamos olhar para o que as pessoas estão vendo, para o que eles estão pesquisando. Isso não quer dizer pegar o celular do seu filho e falar, me dá aqui que eu quero investigar. Não é isso. Mas é saber que tipo de mídia eles estão consumindo, né? Que tipo de série eles estão assistindo, que tipo de canal no YouTube eles veem. Se apropriem desse universo. Como que vocês começam uma conversa com alguém sem saber minimamente do que aquela pessoa se interessa? A gente precisa saber disso para conversar com o adolescente. E essa coisa da linguagem que todo mundo fala, não quer dizer que você precisa ter uma linguagem descolada e saber a gíria do momento. Tem uma linguagem acessível e compreensível para que o seu filho, a sua filha, ou aquele adolescente que você cuida, que você é responsável, o seu aluno, possa chegar perto de você e conversar de uma maneira que ele se sinta compreendido.
Deixa eu ver se tem mais comentários. Ó, a Regina tá falando que ela tá falando de Teresina. Legal, Regina. Obrigada pela sua presença. Quem mais tá falando aqui? Gente, me mandem aí as questões de vocês pra gente conversar também, se vocês tiverem alguma questão que eu não falei ainda, né? E aí, bom, essa coisa, vamos voltar para a coisa da linguagem, para eu não me perder aqui no meu, nas minhas colinhas. Linguagem não é aquela coisa de ser descolado, de saber o que jovem fala. Não é isso, gente. É assim, sejam compreensíveis, né? Sejam diretos ao dizer que vocês se preocupam e que aquela conversa pode ser embaraçosa, mas que vocês entendem que ela é necessária e que isso é uma forma de cuidado. Cuidado se expressa em coisinhas muito pequenas, né? Não é só naquelas coisas de super proteção que a gente está acostumado. Acho que tem ações simples que a gente pode fazer, né? Levar o filho, comprar um livro. Tudo bem que hoje em dia muita gente ainda não gosta muito de ler, mas a gente pode comprar um livro sobre algum assunto que a gente acha interessante discutir. A gente pode ir a uma palestra, a uma exposição e depois discutir juntos. A gente pode conversar sobre o que aconteceu na casa do vizinho. Não é fazer fofoca. Mas, poxa, o filho do vizinho aconteceu alguma coisa. Pô, vamos conversar sobre isso. Algum episódio que aconteceu na escola. Vocês sabem o que acontece na escola dos seus filhos? Vocês vão na reunião de pais? Vocês têm ideia de quem são os pais, dos amigos dos seus filhos? Vocês sabem na casa de quem eles vão? Isso é importante. Importante saber com quem eles andam, o que eles andam fazendo, o que eles andam pesquisando, o que eles trocam, o que eles conversam. Não é ficar de butuca atrás da porta quando seus filhos recebem os amigos. Mas é minimamente entender o que acontece nesse universo. Eles têm muitas dúvidas, eles têm muitas questões. Quando a gente trabalha diretamente com adolescente, a gente costuma ver esse tipo de coisa, né? Eles vêm muito carentes, muito sedentos de trocar e de conversar e de ser acolhidos. Falta espaço para isso, gente. Falta muito, muito espaço para isso. Quando vemos que os adolescentes estão muito agressivos, essa pergunta é legal, né? Porque assim, agressividade pode ser significativo, sinônimo de muitas coisas, né? Pode dar indícios pra gente de muitas coisas, até de um comportamento depressivo, de um processo depressivo que está se instaurando aí. Mas pode ter a ver com abuso de droga também, né? Com o uso de droga, o uso desmedido de álcool, também pode sim gerar uma agressividade maior, né? Despertar uma agressividade maior. Muito bacana. Deixa eu ver aqui o que tem mais de pergunta. Pais aprisionados, com medo de falar, isso é verdade também, porque os pais sentem muito medo de não serem aceitos. Engraçado isso, né? A gente tá falando de adolescente e aí muitas vezes a gente encontra com pais que têm medo de não serem aceitos pelos seus filhos, que têm medo de exercer a sua autoridade. Não estou dizendo autoritarismo, mas se colocar no lugar de responsabilidade, se colocar no lugar de limite. E aí eles têm muito medo e a relação acaba ficando muito horizontalizada, né? Muito legal isso. Cada vez mais adolescentes estão soltos e sem cuidado, sem espaço para diálogo, sem atenção e sem regras, o que acarreta muitos prejuízos. Pois é, a gente estava falando mais cedo, né, da importância dos pais assumirem esse lugar de cuidado, né, de responsabilidade. Não existe manual para pai e mãe, né? Existe, penso eu, né? Minha humilde opinião é bom senso. Gente, hoje em dia, né, como eu estava falando um pouquinho antes, a gente tem acesso a 1 milhão de informação. A gente sabe como as pessoas educam os filhos nas mais diversas culturas. E a gente esquece que a gente tem uma cultura familiar, que a gente tem valores individuais, que a gente tem crenças pessoais. A gente joga tudo isso fora, né? Parece que apaga da cabeça. E, gente, não, né? Vocês precisam pautar dentro de casa no que vocês acreditam.
Não é porque na casa do fulano, Beltrano, Ciclano acontece assim, que na casa de vocês precisa acontecer. O que é que vocês querem levar? O que é que vocês querem transmitir? O que é que vocês querem ensinar? Vocês já pararam para fazer essa reflexão da importância de vocês em termos de possibilidade de auxílio para que os adolescentes consigam fazer escolhas responsáveis e conscientes? Conversem um pouquinho com vocês mesmos, assim. Pensem se vocês já pararam para refletir sobre isso, se vocês já pararam para, né, minimamente, assim, avaliar como vocês são como pais e responsáveis, pais, mães, cuidadores. A gente tem aí várias gerações, várias crianças e adolescentes, na verdade, não gerações, que são cuidados por avós ou são terceirizados para a escola, que são, né, ficam aí meio soltos, meio sem referência. Óbvio que a gente sempre olha para trás e fala, no meu tempo não era assim. Gente, não. Vamos olhar para as coisas do jeito que elas são, não vamos romantizar o passado. As coisas são diferentes hoje, né? Em termos de até de organização social, as pessoas saem muito cedo, as pessoas trabalham muito, as pessoas vivem uma vida muito agitada que há tempos atrás não era assim. Então, não é que lá atrás era melhor, a gente só tinha uma organização diferente, né? Mas as preocupações talvez fossem as mesmas. É que hoje também a gente tem mais espaço para falar, né? Lá atrás, pensem vocês aí na adolescência de vocês. Vocês tinham troca com os pais de vocês? Alguma vez vocês ouviram seus pais falarem minimamente sobre relacionamento sexual ou relacionamento afetivo? Muita gente talvez não, né? Muita gente ainda se sente desconfortável para falar disso, porque não consegue olhar para a própria sexualidade de uma maneira tranquila e leve, descomplicada, né? Isso é uma reflexão bacana da gente fazer também. Como vocês, na posição de adultos que têm filhos ou adolescentes próximos, enxergam a sexualidade de vocês? Vocês têm tranquilidade de falar sobre isso? Até no relacionamento conjugal de vocês, vocês têm tranquilidade para falar sobre sexo e sexualidade, independente da sua orientação sexual? Muita gente ainda tem dificuldade de falar nisso, né? Se a gente for olhar ainda mais a cultura machista, que a gente já tem assim visto uma mudança de discurso, mas a mudança de atitude ainda é pequena, a sexualidade feminina fica muito deixada de lado, né? Que bom que hoje a gente pode falar mais sobre isso. Mas ainda assim, sexo, principalmente quando a gente vai falar de prazer e sexualidade feminina, na adolescência ainda, então nem se fala, porque a filha tem que ser um presente para o outro, né? Ainda a gente tem lugares que pensam assim, ainda a gente tem lugares que prezam por essa questão, né, da pureza, da virgindade, enfim. E aí isso é um outro assunto de outro tabu e que envolve outras questões, né? Aí, o pessoal tá falando, pedindo dica de livro. Eu mando depois as dicas, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Se eu desconfiar que meu filho é homossexual, o que devo fazer? Bom, converse com ele. O que representa para você essa questão da homossexualidade, né? Hoje em dia a gente tem vivido tempos de diversidade, a gente precisa estar aberto para falar sobre isso, a gente precisa ter diálogos, inclusive, sobre isso, né? É um assunto super importante e que tem um alto índice de suicídios relacionados à população LGBTQI+. Então, fiquem atentos a isso também, né? Se você desconfiar, converse, pergunte, se interesse, né? Assista um filme, discuta com seu filho sobre isso. A gente tem vários exemplos, né, de pessoas representantes da comunidade LGBTQI+, na mídia. Conversa com seus filhos sobre isso, pergunta o que ele acha, pergunta se ele tem amigos, pergunta se ele já teve alguma experiência nesse sentido. Isso é muito legal. Com que idade podemos deixar os filhos andarem sozinhos na rua? Adriana, aí vai de cada um, né? Depende da cidade que você mora, depende de uma série de coisas.
Acho que não tem uma idade certa para isso começar, depende de uma infinidade de coisas. Ouço adolescentes falando sobre o distanciamento das famílias, o desinteresse e uma falta de parâmetros. Os adolescentes estão sem esperança no futuro. Angélica, eu vejo isso muito no consultório, essa falta de perspectiva do adolescente, né? E isso acaba virando também uma questão. Não é um tabu, mas é um assunto difícil para muitos pais, né? De falarem sobre perspectiva de vida. Os pais têm medo de falar sobre isso. Tem medo de pensar em futuro, de traçar objetivo, de traçar plano. Isso é realmente uma realidade. Vamos ver aí outras perguntas, gente. Devemos dar castigo quando o adolescente não se comporta, ou mente, ou faz algo errado? Boa pergunta. Castigo. O que vocês acham de castigo, gente? Eu sei que vocês não vão me responder, né? Eu fiz um silêncio e foi tipo. Desculpa. Então, castigo. Castigo é um negócio interessante da gente pensar, porque assim, o que é castigo hoje? Tirar o celular? Mas aí eu tiro o celular, eu tiro a comunicação do meu filho com os amigos, com as questões da escola. Será que é válido? Tira o celular de vocês, como vocês vão se sentir? Não sei se é uma boa escolha. Eu pensaria em outras alternativas. Talvez restringir o uso do celular, algumas questões nesse sentido. Quando o adolescente mente, por que as pessoas mentem, gente? Elas mentem porque elas têm medo da reação das pessoas ou porque elas não confiam nessas pessoas. Óbvio que todo mundo já contou uma mentirinha uma vez na vida, mas se é um comportamento que tende a se repetir, a gente também precisa pensar no espaço que a gente dá para essas pessoas falarem. Se elas estão escondendo, elas têm algum motivo para esconder alguma coisa. Então a gente precisa entender que tipo de mentira é essa, né? Em que situações esse adolescente mente, por que ele costuma mentir, como é que a gente lida com essas mentiras, se a gente pune, se a gente conversa, se a gente dá um castigo, se a gente limita alguma coisa. Acho que né, conversar é sempre o melhor caminho. Aí tem aqui uma pergunta: e se o adolescente não quiser conversar? Insista, tenta de novo, uma outra vez, num outro momento. Porque, gente, é óbvio que em algum momento eles vão resistir. Mas se eles verem, se eles perceberem que isso é um ato de cuidado, que é uma preocupação, e eles comecem a se sentir minimamente confortáveis, eles vão falar e vão falar muitas coisas. Como profissional que atende adolescente, a partir do momento que a gente cria um vínculo, eles trazem uma infinidade de questões. E são, às vezes, reflexões muito legais e muito ricas da gente ouvir. É muito bacana. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem um tio perguntando, falando sobre preocupações e tal, como é que ele pode se aproximar do sobrinho dele. Gente, que legal que você é um tio que tá atento e que tá percebendo que seu sobrinho precisa de um espaço para conversar. Tenta chamar ele para fazer alguma coisa com você, né? Uma coisa não precisa ser nada extraordinário. Pode ser tomar um sorvete, comer alguma coisa, ou dar uma volta, andar de bicicleta. Isso pode começar, jogar videogame, pode começar mais ou menos, né, a construir um espaço. Não vão com muita sede ao pote, gente, achando que vocês vão sentar do lado do adolescente, ele vai abrir o coração para vocês e contar tudo. Isso é um processo, né? Exige calma, paciência, tranquilidade, insistência. Não insistência no sentido de ficar cutucando, mas de persistir. Persistir nessas conversas, persistir, né, no investimento de construir algo. E lembrem que quanto antes a gente começar essa construção, melhor. Né? Se a gente começar a construir isso lá atrás, quando eles são pequenos, a gente não vai ter tanta dificuldade assim na adolescência. O que acontece muitas vezes é que esses pais esquecem que entre ser criança e adolescente existe um espaço grande de construção, existe um espaço grande de coisas que a gente pode fazer para que, né, esses vínculos sejam fortalecidos. Muitas vezes a gente tem um padrão familiar de não falar.
As coisas ficam muito como se fossem segredos, as coisas ficam, né? Não são discutidas, não são conversadas, a gente só repete sem pensar o que, que isso significa. Então, é muito legal que a gente reveja também como era o padrão comunicacional da nossa família de origem, como era o padrão comunicacional da família de origem dos nossos amigos, por exemplo. A gente sempre tem um amigo uma amiga que a mãe é muito legal, que o pai é muito legal, que todo mundo vai conversar. Se pautem nisso, gente. Se pautem naquilo que vocês não tiveram, né? Que vocês gostariam de ter tido, na verdade. Não que vocês não tiveram, mas que vocês gostariam de ter tido. Não julguem os filhos de vocês, não julguem esses adolescentes. Eles precisam de orientação e cuidado, né? A gente tem hoje uma perspectiva assim, de uma criança que é super dependente, né? E tem pouca autonomia para fazer as coisas. E aí a gente tem a adolescência, que é uma fase que a gente não tem nem independência total e nem total autonomia, até a gente chegar na vida adulta. A gente precisa construir isso, né, gente? A gente precisa ajudar esses adolescentes a refletirem sobre as consequências das escolhas que eles fazem. Independente se a gente vai falar de sexualidade, se a gente vai falar de álcool, se a gente vai falar de droga, a gente vai falar de qualquer assunto. A gente precisa, até de amizade, a gente precisa ajudar essa galerinha aí a construir reflexões sobre as atitudes deles, para que eles possam fazer escolhas autônomas, conscientes e responsáveis. Né? Quando alguém perguntou aí de castigo, eu não sei se é muito efetivo a gente castigar um adolescente, sabia? Uma coisa é a gente falar assim, ó, você fez uma coisa que não foi legal, então vamos fazer aqui um acordo que você não vai sair, porque, enfim, não foi bacana e você sabe que não foi, óbvio que ele sabe. Então, a sua consequência vai ser essa. Você não vai sair, você não vai para a festa do fulano, você não vai para o cinema, você não vai fazer algumas coisas. Beleza? Beleza. Mas eu quero que você me diga o que, que você entende dessas proibições, né? Dessa restrição à sua liberdade, ao seu ir e vir. Conversa sobre os sentimentos desse adolescente em relação a isso. Né? Não é só dar uma lição de moral, porque isso não vai entrar por aqui e sair por aqui. Não vai fazer muito sentido. Né? Vai ficar aquele blá, 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 que não vai servir para nada. Vai só deixar você com raiva, seu filho com raiva, vocês dois frustrados, os dois culpados e super chateados. Então, poxa, conversem sobre como vocês se sentiram nessa posição também. Alguém perguntou aí sobre mentira. Você mentiu para mim, eu fiquei muito chateado, não esperava que você fosse mentir sobre isso. Eu entendo que você não vai querer me contar todas as coisas da sua vida, mas acho que a gente tem uma relação de confiança, cara. Eu gostaria que você contasse para mim a verdade, por pior que ela seja. Porque aí a gente vai estar incentivando o diálogo. A gente vai estar dizendo que, ó, eu tô aqui para você, independente do que você tiver ligado, independente do que você tiver envolvido. Então, conversem, conversem e conversem. Quando eu recebo os pais aqui no consultório, a gente fala muito disso, né? Eu sou terapeuta de família também, e às vezes eu chamo todo mundo para vir para a sessão. E a gente tem diálogos riquíssimos. E é muito legal, né, quando os pais entendem que a possibilidade de criar espaços de escuta gera um crescimento para todo mundo, não é só para aquele adolescente. Gera uma transformação nesse pai, nessa mãe, às vezes na avó que vem, já teve vezes que veio a avó, nos irmãos. Gera uma coisa muito legal. Gera uma ideia de pertencimento, de respeito, de que a opinião desse adolescente tem sim importância. A gente está pensando aqui, não é numa relação igualitária, mas é numa relação de troca, de complementariedade, né? Em que eles têm espaço para falar e eles vão ser ouvidos, a opinião deles é importante, o sentimento deles é importante. E é isso que falta para esses adolescentes colocarem em prática os valores positivos que eles têm, que era da pesquisa que eu estava dizendo para vocês. Espaço de troca, acolhimento, diálogo. Não é fácil construir isso tudo, né? Às vezes é angustiante, é desesperador,
porque gera na gente muitos sentimentos contraditórios, gera na gente muito medo, muita insegurança. Mas, gente, dá resultado. Dá muito resultado e é super legal, né? Estabelecer esses vínculos de confiança, de segurança. Isso vai ajudar, inclusive, né, a esses adolescentes, na mínima dificuldade que eles tenham, bater na sua porta e falar, eu queria conversar. E quando eles fizerem isso, a partir do momento que vocês conseguirem chegar nesse lugar, vocês vão ver que é muito bacana, né? É um enriquecimento dos dois lados. Vamos ver aqui as perguntas. Ó, gente, tem pergunta aqui sobre suicídio. Vai ter uma live na quinta-feira com a Karen Scavacini, que vai falar sobre suicídio, sobre automutilação. Mandem as perguntas de vocês sobre isso. Séries são um ótimo ponto de diálogo para quem está perguntando aqui. Muito bacanas. E, ó, fazer acordos, né? A Rafaela tá falando aqui, acordos são bem legais. São ótimos, Rafaela. Né? Fazer acordo é super importante. É uma relação de troca, né? Não é que a gente vai... A gente tem esse problema hoje. As pessoas acham que elas precisam ser recompensadas pelo mínimo que elas fazem. Mas não é isso, né? Fazer esses acordos não quer dizer isso. Recompensar o mínimo, recompensar uma boa educação e nem nada disso. Isso é valor, isso é construção de caráter, é um pouco diferente. Mas, sim, fazer acordos. Eu te dou a liberdade, mas você me dá também, né, a segurança de conversar comigo, de me dizer onde você está, de atender o celular, de combinar o horário, de voltar para casa nesse horário. E é assim que a gente vai construindo isso, né? A gente dá liberdade, mas a gente ajuda esse adolescente a entender até onde ele pode ir, o que é conveniente, o que ele pode fazer, o que ele dá conta de fazer, para que ele faça essas escolhas e que ele tenha uma referência. A gente não pode só soltar, vai para o mundo e toma suas decisões. Eles não sabem tomar decisão. Se for deixar na mão deles, eles vão fazer sem pensar, porque eles agem impulsivamente. Eles vão pensar no prazer que eles vão sentir, porque eles são movidos por buscar prazer e ganho imediato. E aí a combinação pode ser explosiva. Então, ajudem eles a aprenderem a ponderar as escolhas que eles vão fazer, sabendo que cada escolha vai ter um reflexo, cada coisa vai ter uma consequência. E como é que ele vai gerenciar essa consequência? Seja em termos de questões com a sexualidade dele, com as relações sexuais que ele tem, com as pessoas que ele se envolve, com a bebida que ele bebe, com a festa que ele vai. Tudo isso ele precisa saber escolher. Ele precisa entender como é esse processo de escolha para que ele faça escolhas pautadas naquilo que ele acredita, nos valores que ele carrega. E aí, essa mistura acaba sendo muito positiva para toda a família, né? E uma outra coisa, para a gente ir fechando a nossa conversa, que a gente tem aí alguns minutinhos ainda, é a importância do diálogo entre a família e a escola, né? A família e a escola são grandes promotoras de não só de conhecimento, a escola, né? Não só de conhecimento formal, mas também de conhecimento para a vida. A escola pode instrumentalizar os alunos a conviverem de maneira saudável, a entenderem a responsabilidade que têm e, junto com os pais, construírem diálogos que ajudem e fortaleçam ainda mais a identidade desses adolescentes, né? Que eles consigam, juntos, traçar alguns objetivos e ter alguns planos para acolher também, porque muitas das questões que não são cuidadas em casa vão parar na escola. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para a escola não assumir a total responsabilidade nesse sentido. Mas que esse diálogo aconteça e que vocês, pais, mães e cuidadores em geral, possam estar sempre presentes, né, nas atividades da escola, em reunião de pais, que vocês possam estar atentos ao que está acontecendo no ambiente escolar, porque lá tem muita coisa que acontece e dá muito pano para manga, gente. Vamos ver aqui 2 comentários. Meu marido tem dificuldade em o quê? Só para dizer que estou adorando. Cíntia, obrigada. Obrigada pela presença. Gente, tem mais alguma dúvida que ficou? Tem mais alguma questão? Tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar, né? Enfim, quando a gente fala de adolescência, quando a gente fala de prevenção,
Vocês acham que essas informações foram úteis, ajudam vocês em algum aspecto? Se tiverem dúvidas, deixem essas dúvidas por escrito, que a gente vai responder para vocês, né, num outro momento, mas a gente vai responder em outras lives, quem sabe, surgiram temas que vocês querem assistir. E aí, também vou deixar aqui o convite para vocês continuarem acompanhando o ciclo de lives que foi pensado com muito carinho para vocês, pela nossa equipe. E amanhã a gente vai ter a live da Luciana, falando sobre conversas difíceis e como pedir ajuda para os adolescentes. E aí, na quinta, a gente vai ter a Karen falando de suicídio e automutilação. E na sexta, a gente vai ter a Elis falando de bullying, cyberbullying, violência de gênero, vários assuntos legais. Não percam e continuem participando, porque é muito importante o que vocês mandam para a gente. Muito mesmo, gente. E eu queria, então, agradecer, né? Ah, a Carol tá falando aqui de conversar abertamente. O marido tem dificuldade de conversar abertamente, que só ela conversa, que só a mãe fala. Homens, isso é muito importante, Carol. Homens, falem com os seus filhos, falem sobre sexualidade, falem sobre drogas, falem sobre pornografia, falem sobre o respeito ao corpo da mulher, ao respeito ao espaço do próprio corpo, inclusive, né? Porque a gente tem visto aí uma série de assuntos e de conversas sobre também abusos com os meninos. Então, falem sobre isso, conversem sim, se apropriem desse lugar, esse lugar também é de vocês. Vocês também são super importantes nessa tarefa, nesse processo de construção de diálogo. Falem, falem cada vez mais, sempre. Falar nunca é demais, gente. Informação nunca é demais. Conversem com os filhos de vocês, orientem. E não é só aquela orientação que está lá no livro, escrita. Promovam reflexões, criem espaços para que essas reflexões floresçam. E aí, voltem para contar para a gente o que aconteceu. Queria muito agradecer a presença de vocês, convidar vocês, então, para continuarem seguindo e interagindo aqui com a gente. Muito bacana poder ter essa troca com vocês hoje. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. E boa noite e até a próxima.